Então, gravando a partir de agora, análise de investimento, nossa última aula do PLSE 2021/1, 29 de julho de 2021. Presentes, Luana, Camila, sejam bem-vindas. Então, eu postei lá no SIGA a resolução dessa tarefa aí, que eu me esforcei para gerar um certo dilema para vocês, e eu vou compartilhar ela para a gente resolver rapidamente aqui. E eu cheguei, vamos ver se tem alguém querendo entrar aqui. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Eu cheguei a um parecer aí, não sei se vocês vão concordar, por algumas respostas aí que eu já li, a decisão foi meio diferente da minha, mas, enfim, não significa que estejam errados. Quem que era o menino lá que participava, que faz direito lá em... Ele não está aí hoje. Daniel. Daniel. É que ele faz direito lá em Bar do Bugres, né? Então, o parecer dele foi bem no juridiquês, não foi no economês. Mas eu achei muito interessante a resposta que ele deu lá. Vamos ver se daqui a pouco ele entra e a gente comenta. Deixa eu compartilhar, então, o exercício que está lá no SIGA, tá? Vocês podem baixar ele lá, está em planilha de Excel. Deixa eu tirar essa cruz de amarelo daqui. Bom, então tem um breve enunciado aí. Você é o economista-chefe da empresa, tem que analisar 2 projetos, mutuamente excludentes, porque não tem verba para ambos. Então, você tem que decidir entre dar um parecer sugerido à diretoria a implantação de do projeto A, que nesse caso eu acho que era do sogro, ou do projeto B. Então, estão aqui os fluxos de caixa de ambos os projetos. No projeto do sogro, você teria que desembolsar 10 milhões, que estava dentro do orçamento, já que eles tinham lá um recurso de 12 milhões para investir em projeto de investimento. Aí eu resolvi ele aqui no Excel, cálculo do VPL, dado o fluxo de caixa. O VPL do projeto do sogro retornou muito próximo de zero, R$ 735. Um projeto de um desembolso de 10 milhões. Notem, isso foi proposital, eu procurei fazer com que o VPL desse o mais próximo de zero possível, para dirimir aquela questão. Mas então o lucro vai ser só desse valor aí? Não, o VPL não é lucro. A TMA da empresa era de 9%, né? Taxa de mínima de atratividade da empresa de 9% ao ano. Então, notem, a TIR calculada deu exatamente 9%. Se você botar mais uma casa decimal, vai dar um pouquinho mais que 9%. Vamos ver se eu consigo aqui rapidamente. Vou botar 3 casas decimais aqui. Olha lá, deu 9,002%. Então, a TIR tinha que dar um pouquinho maior do que 9%, porque o VPL, embora tenha dado muito pouco positivo, ele deu positivo. Se o VPL fosse exatamente zero, a TIR seria exatamente 9%, já que a TIR é a taxa que retorna o VPL do projeto, retorna um VPL igual a zero. E aí também vocês tinham que calcular a TIR modificada, e muita gente me perguntou: professor, mas a MTIR deu menor do que a TMA, então o projeto não é viável? Não, gente, não é isso.
Se o VPL é igual a zero ou positivo, mesmo que seja muito pouco positivo, o projeto é viável. Por que é viável? Porque atendeu a taxa exigida pela empresa, que era de 9% ao ano. Mas por que a emitir dá menor do que a TMA? Note, no cálculo do VPL, que seriam as receitas operacionais da empresa aqui, ó, esses 2,5 milhões no primeiro ano, 1.800 no segundo. Esses fluxos positivos são receitas operacionais que reembolsaram esse desembolso inicial a 9% ao ano. Já para o cálculo da TIR modificada, nós precisamos definir taxas de reinvestimento. Então, esses 2,5 milhões aqui do primeiro ano, eles não ficaram lá num caixa, num cofre da empresa durante os 7 anos. A empresa pegou esses 2,5 milhões no final do primeiro ano e foi lá e fez uma aplicação financeira. E conversou com o gerente do banco da empresa, e o gerente disse, olha, eu tenho um produto aqui que remunera a 6% ao ano. Então, remunera menos do que os 9%, que é a taxa mínima de atratividade para as receitas operacionais da empresa, aquilo que a empresa produz, seja lá qual for a empresa, uma fábrica de sapatos, por exemplo. Só que os resultados dessa atividade operacional da empresa, quando eles aplicam lá no mercado financeiro, não necessariamente eles vão receber os 9%, então estão recebendo menos, por isso é que a TIR modificada deu menor do que 9%. Então, eu coloquei aqui, ó, em vermelho, a emitir calculada é menor do que a TMA, então o projeto não atingiu a TMA? Não, o projeto atingiu. A receita operacional da empresa atingiu os 9%, até um pouco mais, 9,002%. Então, a resposta, então, o projeto não é viável? A resposta é não, o projeto atingiu. Está ali a explicação do que eu acabei de falar. Mas por que deu menos? Porque lá nas receitas... E óbvio também, gente, ó, que a empresa não vai, digamos que no primeiro ano, na data zero, quando ela construiu a empresa, digamos que seja uma fábrica de sapatos, ela comprou máquinas, equipamentos, comprou matéria-prima, e para isso tudo ela desembolsou 10 milhões. Daí inicia as atividades no final do ano, entre custos e receitas ao longo dos 12 meses do ano, no final do ano sobrou 2,5 milhões líquido. Lógico que a empresa não vai pegar só lá no dia 31 de dezembro, levantar esse resultado positivo e daí lá no dia 2 de janeiro, porque no dia 1º é feriado, ir no banco e depositar esses 2.500. Normalmente as empresas já lá no primeiro mês, muitas empresas, todos os dias elas vão lá, o que sobrou, em vez de guardar num cofre em casa ou lá no escritório da empresa, já pega um malote e leva para depositar no banco. E esse depósito vai sendo remunerado ao longo do ano. Só que a gente não, na análise de um projeto, a gente não pode fazer esse exercício de pequenos depósitos diários, porque aí ficaria muito trabalhoso e, eventualmente, a diferença obtida ali nessas aplicações diárias ou semanais da empresa daria muito pouco. Então, para efeitos de análise de investimento, a gente considera o resultado do primeiro ano, aí sim ele passa a ser depositado lá no banco e sendo remunerado, aí a gente chama de receita não operacional. Aqueles juros que a empresa vai ganhando ao longo desses próximos 6 anos, por conta dessa aplicação de 2,5 milhões no final do primeiro ano, aqueles juros que ela recebe disso é considerado uma receita não operacional, ou seja, uma receita que a empresa obteve de uma outra fonte que não as operações dela, né? Se ela é uma fábrica de sapatos, a receita operacional é a fabricação e venda de pares de sapatos. Está mais ou menos claro isso?
Então, eu calculei por esse mesmo fluxo de caixa via Excel. Aqui, ó, vocês conseguem ver a barra de fórmula lá em cima? Notem que eu mudei a fórmula do Excel, lá, a função do Excel, a função de cálculo do VPL, ó, eu peguei o fluxo e, no final, eu alterei, multipliquei 1 mais a taxa. E33, no caso aqui, é a taxa de 9%, que é a TMA da empresa. E também tem a função do ATIR no Excel está certo, tá? E da emitir no Excel também está certinho. Tá? Aí eu preciso informar no cálculo da TIR modificada, eu preciso informar a taxa de financiamento, que aí foi considerado 12% ao ano, e a taxa de reinvestimento. Essa taxa de reinvestimento é o quanto o banco paga por aquela aplicação anual que a empresa vai fazer. Aí calculei do VPL TIR modificada pelo Excel, também calculei via HP aqui do lado, ó, esse ladinho aqui, calculei o VPL, notem que o VPL dá certinho, agora bate com o Excel, que o Excel, lembrando que eu estou usando a função do Excel que eu modifiquei. Então, bateu 735,39 e a TIR via HP também dá certinho. Quer ver que vai bater até os centavinhos aí? Vou mostrar 3 casas. Olha lá, ó. Tanto pela HP, o cálculo da TIR, quanto pelo Excel, dá exatamente o mesmo valor. Então, só essa questão do cálculo da TMA. Ah, por que eu não calculei pela HP? Até tem como calcular a TIR modificada pela HP, mas é um processo muito complicado. É porque a HP, quando ela foi desenvolvida lá nos anos 50, não se calculava a TIR modificada. A TIR modificada é coisa mais recente. Então, o Excel tem, porque o Excel muda as versões do Excel, e eles já incluíram lá a TIR modificada, e a HP não tem ainda. HP, as funções da HP, as rotinas da HP são as originais lá, desde os anos 50. Mas eu calculei, eu acho que em algum lugar eu calculei à mão a TIR modificada. Eu acho que lá mais para o final. Então, pegando agora o projeto B, notem que o projeto B são só 5 anos de vida útil, o desembolso inicial é de 1 milhão maior e os fluxos futuros estimados são esses aí, até o final do ano 5. Então, calculando o VPL do projeto do chefe, VPL deu um pouquinho menor, R$ 546 contra R$ 735. Essa diferença de coisa de R$ 200 para projetos de milhões, essa diferença não dá para levar em conta, não, gente. Vocês não poderiam colocar lá no parecer, não, sugerimos adotar o projeto do sogro, o projeto A, porque retorna um VPL maior. Poxa, mas quanto maior? Essa diferença aí de R$ 200 frente a 10 ou 11 milhões é uma diferença estatisticamente não significativa, não dá para levar em conta. Então, a TIR caprichosamente também deu exatamente os mesmos 9%, que é igual à TMA. Vamos ver quantos centavos dá nesse caso aqui. O que eu fiz aqui? Fiz caca aqui. Tem que fazer individual isso aqui. Também deu exatamente 9,002, caprichosamente, aqui deve dar a mesma coisa. Ó. E a TIR modificada aqui deu um pouco diferente, 7,88 frente a 7,53 do sogro. Então, no caso da TIR modificada, o projeto A do sogro
tem uma leve desvantagem. Ah, mas por que deu diferente? Porque são fluxos diferentes, note. Nesse caso aqui, esses 2 milhões e 200 que a empresa vai depositar lá no banco no final do primeiro ano, eles só vão render por 2, 3, 4 anos. Já o projeto do sogro aqui, esses 2 milhões e 500, eles vão render por 6 anos. A taxa de 6% ao ano. A taxa é a mesma, mas os fluxos são diferentes. Por isso que eu tiro modificada da diferente aqui. Então, a mesma pergunta aqui, o projeto, então, não é viável, porque a TIR modificada deu menor que a TMA, a resposta é a mesma, não. E a explicação é a mesma. É porque a receita não operacional não vai ser remunerada a 9%, mas sim a 6%, que é o que o banco paga. Não. Tá. Aqui pelo Excel do projeto B, mesma coisa, e também pelo HP aqui, VPL e TIR. Aí eu fiz uma pequena tabelinha aqui, ó. VPL, no caso do projeto A, do sogro, retornou 735, ante 546. Levaria uma pequena vantagem, mas essa vantagem é insignificante. No caso da TIR, em ambos os critérios, eles empatam, e no caso da TIR modificada, o projeto do sogro levaria uma pequena desvantagem em relação ao projeto B. Por isso é que tem que calcular o valor terminal, tem que levar em conta, avançar nos critérios e calcular o valor terminal da empresa. Lembrando que o projeto do sogro, projeto A, eram 7 anos de vida útil, no final dos 7 anos, teria uma riqueza gerada a partir daqueles 10 milhões, do desembolso inicial, uma riqueza final de 16 milhões 630 mil. Já do projeto B, que desembolsa 11 milhões, no final de 5 anos teria em torno dos mesmos 16 milhões. Então, a minha conclusão parcial aqui é que não é possível decidir pelo cálculo do VPL, TIR e TIR modificada. Os valores que retornam aí são muito próximos, né? As diferenças não são significativas. Então, é necessário o cálculo do valor terminal de ambos. Aí eu fui lá e calculei o valor terminal. O valor terminal é o somatório dos valores futuros dos fluxos futuros estimados pelo projeto. Então, 2 milhões e 500, projeto A no primeiro ano, 1 mais a taxa, ou seja, 1,06 elevado a 6, porque aquele dinheiro vai ficar aplicado durante 6 anos. Então, aqueles 2 milhões e meio que a empresa deposita no final do primeiro ano de atividade dela, no final do 7º ano, com uma rentabilidade de 6% ao ano, isso significa 3 milhões e meio, mais ou menos. Então, soma todos os valores futuros, você chega nesse valor terminal da empresa. Aqui calculado à mão, e aqui como é que se calcula a taxa, a TIR modificada desse projeto? Pega o valor terminal dela, os 16 milhões, divide pelo desembolso inicial, 1/7, porque são 7 períodos, menos 1 vezes 100, você chega a 7,54. A mesma taxa que nós encontramos quando calculamos a TIR modificada pelo Excel. Aqui também dou valor terminal da empresa ou do projeto B, mesma coisa. São 2 milhões agora elevados, multiplicados pela 1 mais a mesma taxa de 6%, só que isso só vai render durante 4 períodos. E isso vai chegar no final do 5º ano, a riqueza
ou o valor terminal da empresa, 16 milhões e uns quebradinhos. Calcular e emitir, mesma coisa aqui, 16 e aqueles quebradinhos, dividido por 10. Eu tenho um erro aqui. Um dos dois projetos não é 10 milhões, um é antes, é 11, né? O projeto B aqui é 11. Isso aqui é erro de digitação, tá? O cálculo está certo. Então, se vocês baixarem essa resolução da tarefa 6 lá no Excel, lembrem que aqui é 11 milhões. 16 por 11 elevado a 1 sobre 5, menos 1 vezes 100, deve dar os 7,88, que é o mesmo valor que nós já calculamos aqui pelo Excel. Tá? Então, dado isso, o meu parecer técnico, né? Para a tomada de decisão, VPL TIR e TIR modificada não se mostraram robustos o suficientes para serem usados como critério de decisão. Porém, calculando o valor terminal de cada projeto, ou seja, a sua riqueza final, sugere-se a implantação do projeto B, gente. Eu teria optado e sugerido o B, porque ambos geram mais ou menos a mesma riqueza de 16 milhões, só que o projeto B chega a esse valor, é lógico que o projeto B dá uma diferença de 500 e poucos mil aí, mas olha o tempo que é importante. Ela chega mais ou menos aos 16 milhões com 2 anos de antecedência. No final do 5º ano, a empresa já tem os 16 milhões e pode investir em outros projetos, enquanto que se adotar o projeto A, ela vai ter que esperar mais 2 anos para ter os 16 milhões e meio, mais ou menos. Então, o meu critério seria esse: ambos os projetos geram mais ou menos essa riqueza, só que o projeto B demora 2 anos a menos. Então, eu teria sugerido o B. A Tatiana escolheu o A. Nós erramos. Não é que erraram, gente. Não estou dizendo que está errado. Eu teria usado esse critério tempo, 2 anos a menos. Só que na sua resposta você colocou que a empresa A ela gera 500 mil a mais praticamente, né? 500 e poucos mil a mais. E esses Sim, 500... eu nem pensei em relação à quantidade de anos, assim, tipo, a Pois é. diferença de um projeto Mas para o vai outro. que a diretoria também considera, poxa, mas 500 mil não dá para desprezar assim também, né? Então, se eu fosse dar um parecer, eu iria sugerir o B, porque ele gera esse resultado, embora 500 mil a menos, só que em 2 anos a menos. Mas lembrando que o projeto A gera 500 mil a mais, então eu deixaria na mão da diretoria, ó, vocês escolhem. Eu sugiro que escolhesse o B, eu sairia bem na foto com ambos, nem o sogro e nem o chefe não poderiam ficar chateados comigo. Professor, alguém acertou a B? Eu acho que todo mundo colocou a... Não, por isso que eu digo que vocês não podem dizer que estão errados, porque os cálculos todos fizeram certinho, isso que é importante. A questão do É a critério ali, interpretação. eu teria sugerido o B, mas também desconsiderei o valor a mais, 500 e tantos mil a mais gerados pelo projeto A. Só que no parecer, eu lembro da Tatiana, os outros eu não vi ainda. Isso porque a Tatiana mandou bem antes, né? Então eu tive mais tempo de olhar. Mas para quem sugeriu o A, porque ele gera uma riqueza final maior, não significa que esteja errado. Entende? O importante é que os cálculos vocês fizeram certinhos. E eu fui muito sacana aí de fazer VPL, dar muito próximo, TIR, dar igualzinho, para vocês desconsiderar esses critérios e usar outras. Teve um menino lá, como é que é o nome dele? O Daniel avançou lá naquela análise de cenário, com base nesses fluxos todos, como ele viu que VPL, TIR modificada não dava para decidir, ele projetou cenários, e eu nem tinha pensado nisso. Sabe aquela análise de cenários?
Então, ele foi lá no projeto A, em vez de 10 milhões, ele aumentou em 20%. Então, seriam 12 milhões o desembolso inicial. E aí ele foi verificar o que deu no VPL. E, num outro cenário, ele manteve os 10 milhões, desembolso inicial, e subestimou em 20% as receitas futuras estimadas. E observou lá o que deu no VPL. Só que a conclusão dele, ele faz direito, né? Eu não sei se ele está aí, não está, né? A conclusão dele é que não era para escolher nenhum dos dois, por esses motivos, né? Tanto pela análise de cenário, que uma hora dava um pouquinho melhor para um pouquinho pior para o outro, e nos critérios anteriores também não dava para decidir nem por um nem por outro. Ele sugeriu para a diretoria descartar ambos os projetos. Aí eu estava doidinho agora para falar para ele, não sei se ele vai ver esse vídeo depois, que num caso desses ele não tomou decisão nem por um nem por outro. O problema é que ele vai ficar de mal com ambos, tanto com o sogro quanto com o chefe. Então, uma decisão teria que ser tomada, né? Mas aí é só comentário, brincadeira, né? Mas ele fez muito bem também, como eu já comentei, o parecer dele deu 2 páginas lá, foi bem no juridiquês lá, e eu acho interessante porque ele está juntando lá o conhecimento jurídico dele com o econômico aí nessa análise de projetos, né? Eu acho que para ele no futuro vai ser muito bom esse domínio aí do economês também. Bom, aí tem a tabelinha aqui, isso aqui eu já mostrei, e o resultado, a conclusão que eu cheguei. Poderia-se levar em conta, né, aqueles 500 mil a mais do projeto A. Bom, isso aí seria um critério, mas aí eu largaria a mão da direção da empresa, né? Olha, vocês que decidem aí, o dinheiro é de vocês. Da minha parte, escolheria esse. E com um parecer nesses termos, eu acho que nenhum dos dois, nem o sogro, nem o chefe, ficariam chateados comigo. Ok? Mas se vocês quiserem também fazer como o Daniel fez, aplicar cenários em cima, avançar um pouco mais e fazer uma análise de cenários de ambos esses fluxos, para quem fez no Excel é uma maravilha, né? Porque basta aqui, ó, por exemplo, em vez de 10 milhões, vão aumentar isso aqui para 12 milhões negativo. Olha lá, o VPL deu 1 milhão, quase 2 milhões negativo. Tanto aqui, ó, como está linkado em fórmula, já que no HP, na HP também já alterou. Vou voltar isso aqui. Quase 2 milhões negativo. Agora vamos lá, 11 milhões mais 20%. Vamos ver aqui. 11 entre 20% mais, seria 13 milhões e 200 o desembolso inicial desse. Ó, VPL daria 2 milhões e 200 negativo. O outro foi 1 milhão 999. Note que o projeto B aqui parece um pouco pior, né? Que se aumenta os custos do desembolso inicial no mesmo 20% do que aumentei lá no projeto A, esse VPL dá mais negativo. E ele tomou a decisão com base nisso, né, com cenários. Já podemos ver que ambos os projetos têm grau de risco relativamente alto, né? Porque se aumenta um pouco o desembolso inicial, um pouco não, 20% não é pouco, né? O VPL retorna negativo e bem negativo, né? Ok? Mas aí fica aí para vocês praticarem. O arquivo está lá no Excel, ele já está em fórmulas, notem que ele está em fórmulas. Ó, esses 10 milhões eu vou pegar onde? Lá na coluna B, linha 14.
Cadê? Aqui, ó. Então, se eu mudar aqui, em vez de 10 milhões, eu vou botar aqui menos 15 milhões, por exemplo, ó, todos os resultados já mudam automaticamente. Aqui eu botei o desembolso, tem que botar mais um zero aqui. 15 milhões. Ó, o impacto você já vê lá no VPL, na TIR, ó, TIR deu 2 negativo. Então, note um cenário diferente em que você gastou 50% a mais do que você previa gastar naquele projeto, retornou um VPL muito negativo. Isso significa que também aumentar em 50%. Se bem que o pessoal que constrói casas por aí, né, o pessoal compra um terreno, vai construir uma casa, estima que vai gastar 200 mil na construção, quando a casa ficar pronta, ele vai ver que ela custou 600 mil. Né? Não é assim que acontece? Eu não sei porque eu nunca construí uma casa. Mas é o que o pessoal fala. Tá, então fica lá, tá lá no Siga para vocês se divertirem. Acho que eu vou fechar esse arquivo. Não deu para a gente passar todo o conteúdo lá muito detalhadamente, porque nós tivemos praticamente 15 encontros aqui, dessa 1 hora semanal. Teve uma semana lá que foi feriado, né, Corpus Christi. Então, um conteúdo de 60 horas, você passar por 15 horas, eu fico sempre com a impressão de missão não cumprida. Não concluir, não conseguir passar o conteúdo todo, pelo menos não com os detalhes. Se a aula fosse presencial, ia chegar na aula lá e ia pedir, Luana, imagina um negócio aí. Ah, que negócio, professor? Ah, sei lá, um carrinho de pipoca aí para a gente botar um negócio na esquina ali. Vamos vender pipoca, contratar uma pessoa ali para ficar vendendo pipoca aí no centro à noite. Quanto que vai custar esse carrinho? Aí a gente estima lá, eu acho que um carrinho desses, R$2.000. Aí tem que comprar um fogão, um botijão. Tá? Então, tudo isso é desembolso inicial. Aí tem os custos mensais. Para a pipoca vai o quê? Óleo, sal, o salário da pessoa que vai ficar ali. Aí a gente estima os custos lá na sala de aula. Vocês vão dando sugestões dos valores lá, a gente vai criando um exemplo lá ao vivo. E aí a gente, quanto que custa um saquinho de pipoca para quem for comprar? Tanto. Quanto que a gente estima de vender por noite? Tantos saquinhos. Aí a gente estima as receitas também. A gente faz praticamente um projeto de viabilidade ali. E daí, com base nisso, a gente analisa esse projeto. Chegamos num fluxo de caixa. Eventualmente, a gente chega à conclusão, olha, não é negócio. Nesses termos, não é negócio. O VPL dá negativo. Ou, eventualmente, a gente descobre um bom negócio. Então, é muito mais prático para vocês entenderem. Aí você tem o quadro lá para riscar, para fazer exemplo, tá? Para desenhar. E é muito mais prático para vocês absorverem o conteúdo. Agora, nessa modalidade, está certo, vocês têm o material ali, os slides que eu disponibilizei. Mas eu não sei, até porque aqueles slides eu resumo muito, nem sei quantos slides foram aí, mas eu procuro resumir eles muito, para não dar um arquivo muito grande, e aí eu não sei se vocês conseguiram absorver bem o conteúdo. Aquela parte de cenários, eu vi, por exemplo, que não coloquei slide nenhum daquela outro método que é a análise de sensibilidade, que também é interessante. Então, tenho essa sensação de dever não cumprido, ficou faltando. Mas, enfim, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco vocês, e daqui a pouco, eventualmente, quando retornarem às aulas presenciais, eu vou trabalhar essas disciplinas, mesmo que vocês já tenham cumprido ela, mesmo que já sejam egressos, já se formaram, mas quiserem
assistir às aulas presencialmente, não há nem eu nem exijo aquela burocracia de ir lá na secretaria se matricular como aluno ouvinte, né? Se matricular não precisa, quem quiser só assistir para reforçar esse conteúdo, serão sempre bem-vindas, tá? Que eu sei das limitações de passar essa disciplina nesse formato, é muito complicado mesmo. Tá bom, gente? Da minha parte é isso. Agora fico aí para as perguntas de vocês, questionamentos. Bom, professor, apesar das dificuldades desse método online, né? Assim, deu para entender bem o que o senhor quis passar para a gente, ao menos para mim, né? Eu consegui entender bem com as atividades, com os exercícios, fazendo os exercícios. Apesar de não ter dado para participar de todas as aulas, também a gente assiste. Deixa eu falar para o senhor. Quando a gente assiste no Cigar, não aparece no YouTube. Só aparece no YouTube se a gente direcionar para o YouTube, entendeu? Quando a gente assiste lá no Cigar. Esse dia eu fiz o teste. Eu assisti no Cigar, fui ver lá no YouTube do senhor, tinha só 2 visualizações. Daí eu peguei e assisti toda ela no YouTube, aí aumentou. Mas quando a gente assiste no Cigar, não vai para o YouTube, tá? Pois é, eu não sei direito como é que funciona isso. Como é que o YouTube... Onde eu tava... Acho que o YouTube onde só... tava... Ele só ele contabiliza quando assiste direto do YouTube. Isso aí. Mas... Daí onde eu tava... Não, pode falar. Reassistindo, onde eu tava reassistindo, daí eu vi o senhor falando, né? Que só o senhor e a sua irmã que assistem. Daí eu fui ver por que era, mas não é. É porque quando a gente assiste lá no Cigar, só no Cigar, ele não encaminha pro YouTube. Tá. Ele já gera ali no próprio Cigar. Uhum. Daí não acessa a conta do YouTube lá. Se bem que eu olhei aquela conta lá, não é só a minha irmã que está inscrita lá, não, tem mais gente agora, só que eu não sei quem é. Daqui a pouco eu tenho um monte de seguidores lá. Brincadeira. Mas vamos deixar lá por enquanto. Tem dessas aulas aí também, se os vídeos ficaram meio incompletos, tem lá na conta do YouTube, tem as do semestre passado também. Sim, prof, o Cigar estava fora do ar, acho que foi ontem, anteontem. Aí eu fui lá pelo YouTube mesmo assistir as aulas, para tirar umas dúvidas, por causa daquelas regrinhas. Eu fiz tudo pelo Excel, né? A gente fez tudo pelo Excel. E daí eu fui lá verificar aquela regrinha lá, que o Excel tem um bugzinho lá que muda, né? Os valores. No cálculo do VPL tem que alterar a fórmula. Sim, Eu não sei se eu já comentei nesse ou em outros módulos aí, mas essa é uma regrinha, é um macete do cálculo do VPL no Excel que tem muito analista profissional que não sabe disso. Simplesmente joga lá, principalmente nesses projetos grandes, financiamentos longos, 12 anos. Né? Então, isso dá muito. Daí as mensalidades, né? São muitas mensalidades, mais de 120 mensalidades. Aí a planilha fica grande e o pessoal vai lá e calcula pelo Excel. E aí o VPL dá diferente daquilo, porque quando eu faço o projeto, o meu VPL no projeto deu um valor, os analistas dizem que é outro. Aí retorno o projeto para a agência aqui. Aí eu vou lá e contesto. Olha, diga para o cara calcular pela HP, então, dá 120 e tantas entradas pela HP, que aí ele vai ter certeza que o meu está correto. Eu não vou explicar para um analista como é que se altera a fórmula do Excel, né? Desculpa, né? Mas já deu esses problemas. Acho que era um projeto de um armazém que eu fiz aí uns anos atrás. E deu esse problema, que o analista lá em Brasília dizia que eu tinha calculado errado o VPL, que ele calculou pelo Excel e deu outro valor. Aí vai explicar, né? Então é isso, gente. Eu vou fechar. Vocês mandaram as atividades. Eu vi hoje de manhã que alguns... Camila mandou ontem, né? Tem mais alguns lá que eu não abri ainda. Tem das outras disciplinas, tudo está vencendo hoje e amanhã. Então, tem muito trabalho lá, tem uma turma lá que eu tenho 50 e poucos alunos.
Então, leva um tempo. Mas agora, no final de semana, eu vou corrigir todos os trabalhos, lembrando que se vocês colocaram lá o parecer optando pelo projeto A, não está errado, tá? Isso aí fica meio subjetivo, esse parecer. Eu teria usado esse critério do 2 anos a menos do projeto B. De repente, eu vou ter que refinar um pouco aquele exercício para ficar mais próximo ainda. Mas o importante é que os cálculos lá, quem fez pelo Excel está certo. Tem gente que me mandou até foto feito à mão, e também está certo, não sei se é alguém de vocês. Não, né? Mas tem gente que faz à mão lá, bate as fotos e me manda, anexa as fotos no e-mail e manda. Então, o importante são os resultados, né? Isso aí, eu acho que, pelos exemplos aí, eu acho que vocês... E lembre-se também, né, daquela revisão de matemática financeira, aquilo lá também guardar aquelas formulazinhas, como calcula a prestação, o valor é esse. A loja diz que posso pagar em 3 vezes, tantas vezes, 3 vezes. Descobrir qual é o juro que a loja está cobrando. Essas coisinhas práticas aí do dia a dia, essas formulazinhas, calcular valor presente, calcular valor futuro, calcular prestações e calcular juros embutidos dentro de uma compra aí que você faz parcelada, isso aí é importante no dia a dia, né? Calcular, fui lá e financei uma moto, dei tanto de entrada e assumi tantas parcelas para suaves parcelinhas que cabem no meu bolso. Se for calcular lá, fazer as continhas certinho, você está pagando quase 2 motos, né? Uma vez aconteceu com um aluno aí, ele já era um senhor, e ele estava fazendo essa disciplina comigo, mas faz mais uns 10 anos já. Aí um dia ele chegou na aula ali todo empolgado que ele tinha comprado uma moto e estava com um carnezão dessa grossura, não sei quantas parcelas que ele assumiu de tanto. E estava feliz, porque o valor das parcelas ele conseguia pagar. E aí eu fui perguntando para ele, o valor da moto à vista, quanto que é tanto? Aí pelo HP ali, eu mostrei para ele que ele estava pagando quase 2 motos. Saiu da aula bravo, disse que ia lá na loja devolver o carnê e ia desfazer o negócio. Não sei se conseguiu. Mas, enfim, como era um financiamento muito longo, não sei quantos anos, 4 anos, 5 anos que ele ia ficando pagando as prestações, então o valor das parcelas deu baixo, mas a taxa de juros embutidas era alta. E aí, se você descontar todas aquelas parcelas futuras lá, o valor que ele vai pagar no final estava quase pagando 2 motos daquela mesma. Então, aquela revisão de matemática financeira que a gente viu antes também é importante aí para o dia a dia de vocês no futuro. Aí, tá? Eventualmente, vocês nunca vão se deparar com uma análise de um projeto, de uma loja, de um armazém, de uma fábrica. Mas, com certeza, vocês vão se deparar aí com essas questões aí de calcular taxas de juros embutidas numa simples compra de uma calça. Você vai fazer um pagamento em 3 vezes numa loja aqui da Júlio Campos, né? E lembrar-se sempre, né, que o comércio ele não é bonzinho assim com a gente, não, de modo a, se se a calça, digamos, custa R$200, que eles parcelam ela em 3 vezes de tanto, 200 vezes 3, não sei quanto que dá, hein? Se você pedir, mas você pagar à vista é quanto? Seriam R$200 em 3 vezes, seriam 3 parcelas de 66 e 67. Parece que eles estão sendo bonzinhos, mas se você perguntar assim, se eu for pagar à vista, quanto que é? Não, é porque não tem juros, então é os mesmos R$200. Mas tem juros, com certeza tem juros aí.
Mas em algumas lojas, você consegue, não, você pagar à vista é tanto, digamos, 170. Então, se você sabe que em 3 vezes é 200, e à vista é 170, e o N é 3, da HP é só clicar no I lá, que você vai descobrir qual é a taxa de juros que está embutida aí numa simples calça de R$ 200. E não se surpreenda se essa taxa aí for de 6%, 7% ao mês, comparado a uma taxa de, hoje está em 4 e pouco ao ano, uma taxa básica de 4% ao ano, considerando que se você pegar R$ 200 e botar numa poupança num banco, você vai ganhar 0,14% ao mês, pagar 6% ou 7% ao mês para uma loja, eu acho meio abusivo, né? Enfim, prestem atenção nessa revisão da matemática financeira também. Tá ok? Quem está falando? Quem quer falar? Não, só falei que tá ok. Se voltassem às aulas presenciais no segundo semestre, a gente poderia se ver aí nos corredores aí. Mas eu ainda acredito que vai até o ano que vem essa coisa. Ok, obrigada, professor, pela disciplina. Eu acho que eu aprendi bastante, mesmo sendo online. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Vocês já devem estar quase concluindo o curso, né? Falta 3 matérias. Ai, meu Deus. Olha só. Próximo semestre, professor. Tá bom, então. Tomara que dê tudo certo aí. Amém. Obrigada. Eu vou trabalhar nos diários aí esse final de semana, tá? E provavelmente na segunda-feira vocês já podem entrar lá no Siga e olhar as notas de vocês. Combinados, então? Aula um pouco mais curta hoje, que é a última. Desejar tudo de bom aí para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Igualmente, professor. Até mais. Eu vou fechar. Não, peraí. Terminar a gravação primeiro.